Mas vamos lá, Felipão. Vamos aqui recorrer ao blog do PVC, porque ele diz o seguinte: renovação de Neymar com o Santos está por detalhes, saiba quais são. A renovação de contrato do Neymar com o Santos está alinhada e faltam detalhes para assinar um novo contrato, com validade até a Copa do Mundo de 26. Por que até a Copa do Mundo de 26? Porque eu acho que o próprio Neymar tem dúvidas se ele vai querer continuar jogando depois da Copa. Eu acho que existe uma grande chance do Neymar se aposentar. Independentemente do que acontecer, se ele for convocado ou não, se ele jogar bem ou não jogar bem a Copa, entendeu? Eu sinceramente acho que tem uma grande chance aqui de aposentadoria. Nos próximos 6 meses... Oficial, né? Hã? Aposentadoria oficial. Uhum. Perdão da brincadeira. Cara. Nos próximos 6 meses não haverá obrigação do Santos de destinar 75% da mais-valia de novos contratos de imagem, como aconteceu entre fevereiro e junho. Há uma razão objetiva para essa mudança. Há novos acordos a assinar. Se o Santos alinhou novos contratos de publicidade, como o site de apostas 7K, e se algum desses acordos terá validade até o final de 26, não há como prever a obrigação do pagamento de 15 milhões de dólares como nos primeiros 6 meses. Perfeito. Mas há ainda detalhes a alinhar sobre como funcionarão os eventuais acordos dos 6 meses iniciais de 26, entre janeiro e a Copa do Mundo. E o que há de mais relevante para ajustar antes da assinatura do novo acordo que será firmado. PVC crava, questão de tempo. Ou seja, já renovou. Falta assinar e acertar esses detalhes. Não está claro, segundo o PVC, qual será o salário base do novo contrato, mas é possível que se mantenha no nível atual. Vamos aguardar. O Lucas Mussetti falou que teria um aumento. Apurações um pouco diferentes aqui. Pelo acordo revelado pelo UOL em reportagem de Rodolfo Gomes e Pedro Lopes, o Santos tinha uma obrigação de pagamento de 105 milhões entre fevereiro e junho de 25 e o primeiro contrato em seu retorno no início dessa temporada. Foram 4,1 milhões que estão em dia referentes a salário e os 85 milhões citados acima como obrigação dos contratos de imagem. As informações dentro do clube não documentadas dão conta de que o Santos conseguiu alcançar os 85 milhões, até um pouco mais, em torno de 87 milhões. Mas esse valor não foi destinado para o pagamento das obrigações do contrato. O Santos tenta alongar essa dívida, como informou o UOL em reportagem de Lucas Mussetti. O novo acordo está alinhado, não está assinado. Enquanto não assinar, eu prefiro esperar, Felipe. Porque a gente sabe que se tratando de Neymar, família Neymar... Neymar pai, né? Qualquer possibilidade que eles verem aí surgir alguma coisa mais interessante, tchau e benção. E até uma próxima. O que eu acho, cara? Eu acho que... Eu já falei aqui, né? Só como o Santos não pagou esses 85 milhões pro Neymar pai e pediu para alongar essa dívida, essa grana aí dividida sem juros, se não, eu acho pouco provável que não tenha juros. Mas se ela for dividida sem juros até o fim do contrato, até o fim da passagem do Marcelo Teixeira, que é dezembro de 26, foi isso que o próprio Marcelo Teixeira informou no Sport TV, a gente está falando de parcelas de 4,7 milhões por mês. Quase 5 milhões de reais por mês só de dívida para a NR Sports, que o Santos contraiu no primeiro contrato. Mais um salário aí, Felipe, de quase 5 milhões de reais por mês. O Neymar vai custar 10 milhões ao Santos. Eu, sinceramente, acho isso um pouco pagável. Pouca chance de pagar. O clube hoje não tem... Se o Santos... É só fazer uma conta básica. Se o Santos pagando, já que o Santos não pagou, né, a imagem do Neymar, estava pagando só 4 milhões para o Neymar e estava com dificuldade de fluxo de caixa, de pagar a folha salarial, imagina pagando 10, que é os 5 da dívida mais os 5 do salário. Tem mais espaço para entrar patrocínio ou não? Não tem, acabou. Então, assim... Chegou no teto, não consegue mais nada? Chegou no teto, já vendeu tudo que tinha para vender. Uma coisa ou outra, se você for criativo aqui, você consegue comercializar. Né? É verdade que o Neymar vendeu mais de 200 mil camisas? Essa camisa azul Eu aí? não tenho essa informação, cara. Eu vi no Twitter, assim, um perfil de
do Santos comentando sobre isso, mas eu não vi nenhuma confirmação. Nenhuma fonte, eu prefiro esperar uma fonte mais fidedigna sobre isso. É que esse papo de vender camisa falam que... sempre se usa esse argumento, né? Não, se o Cristiano Ronaldo vir pro Flamengo, só de camisa já paga o Cristiano. Não é assim que funciona. É bem assim, Dito isso, Felipe, eu prefiro esperar. Agora, eu não acho que isso aqui é pagável. Eu acho que do mesmo jeito que o Galo tá se engasgando lá, eu acho que o Santos tem grande chance de se enforcar aqui, cara. No fluxo de caixa mesmo. Começar a dever salário. E aí, assim, tem que pagar o Neymar porque ele é estrela, dever dos outros. E aí o clube e o time ficar... Porque o Neymar não joga sozinho, né? É um time de futebol que precisa estar bem unido. Então, assim, eu sinceramente tenho sérias preocupações financeiras com o futuro do clube a partir desse novo acordo de renovação até a Copa do Mundo. Agora, sem dúvida, é um contrato muito melhor, se for nesses modos que o PVC falou, do que o primeiro contrato. Aquele contrato era um escárnio completo, né? 105 milhões por 5 meses. Agora a gente vai estar falando de mais ou menos aqui um contrato, se for de 5 milhões de reais só, até... Porque a dívida é outra coisa, né? A dívida é um contrato antigo. Mas se for de 5 milhões de reais até o meio do ano que vem, a gente está falando de um contrato 5 vezes 13. Eu sou péssimo de matemática, sempre preciso da calculadora, por isso que eu sou jornalista. Deixa eu ver aqui, a gente está falando de um contrato de 65 milhões de reais por um ano. 65 milhões de reais por um ano de Neymar, que não é só um jogador que pode decidir e tal, mas ele traz possibilidades de receitas, eu acho uma coisa... Não sei se boa, e aí só o futuro vai dizer se foi positivo ou não foi, e eu não tenho bola de cristal, mas menos tóxica, menos problemática, menos danosa. Então, vamos ver o que o futuro vai nos dizer. A gente vai saber, na verdade, o quão o Neymar foi importante para o Santos financeiramente e esportivamente depois que esse contrato acabar, depois que ele de fato for embora. Ali a gente vai poder falar, cara, quanto que custou essa operação? Quanto que o Santos deve? Quanto que o Santos pagou? E o que esportivamente isso aqui gerou? O que de infraestrutura? Porque tá rolando esse papo aí do Neymar ter cedido um terreno de um CT da Praia Grande para o time profissional, né? Eu preciso ler com um pouco mais de cuidado sobre isso. Vai ter vídeo no meu canal sobre isso hoje. Então, juntar tudo. Infraestrutura... CT, base, profissional, Vila Belmiro, jogador em campo, patrocínios, o quanto que entrou, o quanto que saiu, o quanto foi positiva e o quanto foi negativa essa parceria. A gente vai ver no fim do acordo. Agora, se for esse o contrato mesmo, e assim, Felipe, eu tenho uma série de desconfianças, não da apuração do PVC, da apuração do Lucas Musetti, não é isso, mas da sinceridade das fontes, né? Porque, sinceramente, eu acho que se a gente não tivesse revelado os moldes originais do contrato, ninguém até hoje saberia que o Neymar teria valido 105 milhões em 5 meses. Então, será que é isso mesmo? Só isso? O Neymar vai jogar pelo salário dele e acabou e o resto divide, parcela e vamos que vamos pra frente? Será que é só isso mesmo? Cara, e esses investimentos do Neymar pai no clube, será que não são também uma forma de garantia de saber que pode não receber a dívida que o Santos já tem com o Neymar? Acho que não. Será que não eu acho que será aqui que não... é um negócio à parte envolve exploração de marca. Eu gostaria de saber qual é o interesse do Neymar pai em investir isso no Santos, porque ele não daria nada de graça sem ter uma contrapartida. O que eu li, tá? E por isso que eu disse, eu prefiro esperar para ter um pouco mais de substância para poder falar sobre isso, que senão... Mas o que eu li é que ele cederia o CT em troca de explorar comercialmente o lugar. A gente sabe, por exemplo, você vai lá no CT do Palmeiras, tem lá, quando a imprensa entra para filmar o começo do treino, tem várias marcas expostas ali, placas de publicidade, etc. Nem tem imprensa mais, né? Não tem imprensa mais o tempo todo, mas de vez em quando entra ali. A TV do clube. Então, que também... Que faz as imagens e a grande mídia reutiliza essas imagens. O que eu li é que ele exploraria comercialmente o CT. Agora, o quanto isso é rentável, se vai ficar só nisso ou não, também só o futuro vai nos dizer, Felipe. Eu prefiro esperar, cara. Eu prefiro. Sim. Agora, com certeza, tô com você.
Não existe almoço grátis. Isso Não aí, existe. ainda mais vindo do pai do Neymar. Ainda mais, Exatamente. ainda Que mais. disse a célebre frase, né? Dinheiro não aceita desaforo. Exatamente. Então eu prefiro esperar. Porra, Prefiro esse aguardar. cidadão aí não tem como, cara. Não há a menor possibilidade de ele não ter um interesse no Santos, até porque, vamos lembrar, na fatídica entrevista pós-jogo contra o Leipzig lá em Bragança, em Bragança, né? Ele disse que, olha, o Neymar é com ele a decisão se ele vai ficar ou não. Agora eu tenho negócios a tratar com o Santos. Então, ele tem os interesses dele também com a empresa ali. Então, eu acho que independentemente se o Santos ficar devendo a família, se ficar devendo a empresa, pelo Neymar Pai ter esses negócios com o clube, agora com o CT e tal, a gente não sabe os outros negócios que podem vir no futuro. Pode ser que ele dê uma afrouxada ali, uma ajustada aqui, ó, uma contrapartida aqui em troca desse valor da dívida. A gente não sabe, cara. A gente não sabe, mas são questões que estão aí que devem ser levadas em consideração, na minha opinião. A gente tem que ficar esperto e tá sempre apurando, porque envolve muita grana, cara. E eu falei aqui sábado, né, cara? Eu fosse o presidente do Santos, não renovaria com o Neymar. Eu acho que o Santos tem outras prioridades e dentro de campo se provou muito pouco decisivo ainda. Muito pouco. A gente não. A gente fica sempre no si, no si, no si, no si, e o Neymar dentro de campo parece que não quer. A amostragem dele no último jogo foi extremamente ruim, uma postura totalmente ruim, descompromissada com o time, uma expulsão juvenil. Tá com a imagem cada vez mais desgastada no futebol brasileiro. Imaginou-se que ele voltaria para cá e teria um tratamento diferente, seria amado onde passasse, e de fato é ainda, né? Por uma parte da torcida, a molecada ama ele ainda e tal, mas enfim, o balanço é mais negativo do que positivo, na minha opinião, assim. Vira meme, é ridicularizado a todo momento, enfim. E dentro de campo, repito, muito pouco decisivo, embora ainda tenha lapsos de um craque que sempre foi, mas assim, será que vale a pena mesmo esticar essa corda, bancar esse combo que é ter o Neymar? Não? Tipo, porque é um combo, né? Você não tem só o jogador ali, você tem a empresa do pai por trás, você tem o pai por trás, você tem, enfim, todas essas questões, as polêmicas, porque o Neymar é um cara que parece que não tá nem aí pra imagem dele, não se cuida, enfim. Eu acho um. Já disse aqui, já falei mais de uma vez, cara, não teria esse cara no elenco. Assim, acho que o Santos tem outras preocupações nesse momento, que é inclusive sair da zona de rebaixamento e fazer um Brasileirão minimamente seguro pra não cair de novo. Porque aí se cai com o Neymar, amigão, imagina o terror que seria. É. Ô, É louco. isso.